Deus seja sempre glorificado. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, quero saudar a todos na paz, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, alguns irmãos me fizeram uma pergunta sobre o rebatismo. O que eu acho do rebatismo? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer para vocês que eu era de uma denominação, eu posso até falar o nome aqui, porque não tem problema nenhum, eu era da Congregação Cristã no Brasil, certo, irmãos? Uma igreja que eu tenho muitos conhecidos lá dentro, não tenho nada contra ninguém, não estou falando mal de ninguém, eu apenas vou falar o que eu fazia, certo, irmãos? Eu acreditava que o rebatismo era necessário, sim, eu acreditava. Porém, com o passar do tempo, lá dentro mesmo daquela denominação, eu não falava para ninguém, mas eu achava, dentro do meu sentimento, já comecei a desconfiar, irmão, e fui examinando as escrituras e percebi que não havia um fundamento para o rebatismo, certo? Não havia um fundamento para o rebatismo. Até eu marquei aqui um versículo, não sei se eu marquei aqui, porque, irmãos, esse é um assunto muito complexo. Primeiro, irmãos, existem muitas espécies de batismo. Estou falando do batismo de imersão, ok? Então está escrito na palavra de Deus, irmãos, que o homem tem que crer e ser batizado. Já isso dá uma visão para nós espiritualmente, que nós, irmãos, temos que crer primeiro. Então já na igreja que eu pertencia, dava uma impressão que o batismo era salvístico, sendo que o batismo não é salvístico. O batismo é uma forma de demonstração, certo, irmãos? Que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador e ali então cumprimos o mandamento da palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo disse. Mas primeiro, para nós cumprirmos essa parte, nós temos que crer. Eu vi muitos casos, irmãos, de crianças que batizaram porque os pais mandaram e hoje não estão mais nessa igreja, estão até. E depois o problema maior, irmãos, que existe ali é o seguinte: eles às vezes dão um deslize, porque são jovens, crianças, e enfim, os irmãos sabem, e vão para o mundão, né? Vamos dizer logo assim para vocês entenderem melhor. Cometem coisas que não são lícitas, e depois quando eles voltam, os próprios líderes dizem que eles não têm liberdade, e se ele gostava de tocar um instrumento, estava aprendendo quando era pequenininho, quando era pequeno, menino, né? Miúdo, como diz aqui em Portugal, né? Ele não pode mais porque ele cometeu um pecado. Às vezes dizem que eles falam que o adultério é um pecado de fornicação, um pecado mortal e que não tem mais jeito. Então o que acontece? A pessoa, ela, irmãos, está acontecendo um caso aí, não vou dizer onde é que é, irmão, mas aqui não é longe não, e mesmo na Europa, de uma pessoa que se batizou nessa denominação e hoje pensa que não tem salvação, que não adianta mais porque já pecou e já não tem mais o Espírito Santo. Sendo que esse pecado, ele não é, irmãos, um pecado que vai levar a pessoa para o inferno se houver um arrependimento, realmente, um arrependimento sincero. O Senhor Jesus tem poder de perdoar esse pecado, mas eles incutiram na mente de muitos que esse pecado não tem mais perdão. Então, é o que acontece, batizam a pessoa, falam que precisa batizar, às vezes até uma criança, e eu digo criança porque é a partir dos 12 anos que eles batizam. E quem tem a promessa, quer dizer, a promessa que eles falam é, quem já fala a língua dos anjos, que é selado com o dom de línguas, porque na verdade, quando nós recebemos que cremos em Jesus Cristo, esta é a verdade, nós já recebemos o selo do Espírito Santo. Esta é a verdade. Agora, eles não, eles acham que receber o selo da promessa em linguagem é algo que é muito importante. Realmente é importante. Porém, quando uma criança recebe esse selo, que uma criança fala em línguas diferentes, em línguas estranhas, vamos dizer assim, às vezes até, irmão, infelizmente, tem crianças que são movidas pelo entusiasmo e às vezes nem recebem e ficam falando. Já vi casos assim. E vai lá e se batiza, irmão. Eu mesmo batizei pessoas assim. Hoje eu peço perdão a Deus, porque eu também não sabia, irmão. Ninguém é perfeito.
Depois aquela criança cresce, vem a sua idade, assim, que a sua carne quer se manifestar, ela não resiste, comete o pecado e depois quando volta sem liberdade, volta já com aquilo na cabeça que não vai mais entrar no céu, que não adianta mais nada. E como não adianta mais nada, o que acontece? Ali se forma uma indústria, vamos dizer assim, de pessoas, já vou falar indústrias, que a indústria faz um monte de coisa, né? Uma indústria de pessoas que saem, né? Como se fosse uma mercadoria, saem já para fazer o mal, porque a pessoa já que eu vou perder minha alma mesmo, aí cai nas drogas, às vezes vai para prostituição, às vezes vai para sarjeta. Eu posso dizer isso, irmãos, eu atendi presídios e atendi clínicas de recuperação de pessoas dependentes químicas e vi que tinha alguns que estavam lá que eram filhos de crentes e etc. Por quê? Porque colocaram na cabeça que não tinha mais perdão ao seu pecado, então resolveram se jogar no mundão. Veja que perigo é esse negócio de querer batizar a pessoa sem primeiro instruir a pessoa. Não temos que batizar ninguém assim. Hoje eu aprendi que a pessoa tem que estar bem acertada, tem que saber bem o que está fazendo. E mesmo assim, se cometer algum erro grave, irmão, nós não podemos colocar a pessoa numa prisão perpétua. Porque para tudo há um escape. A não ser que a pessoa blasfeme contra o Espírito Santo. Que já não é o caso dessas pessoas, porque aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo, eles não têm mais a tendência de buscar a Deus, irmãos. Mas não é esse o assunto que eu quero tratar, senão vai ficar muito longo. Quero falar do rebatismo. É um assunto é um prato cheio para essas denominações batizarem outras, dizendo que só delas que tem a salvação, porque às vezes, porque não é só a congregação que faz o rebatismo, ok, irmão? Tem outras denominações que também fazem o rebatismo. Eu não vou citar nomes de outras. Eu citei o nome daquela que eu conheço, que eu fiz parte. Mas se fosse para citar, eu tenho uma lista aqui de igrejas que fazem o rebatismo, certo, irmãos? Se baseando num texto, eles criam uma doutrina, baseando num versículo, em alguns versículos, formam uma doutrina que não é bíblica, então é antibíblica. E tudo que é antibíblico é heresia. Então você veja bem que uma heresia faz e pode fazer numa família. Destrói um lar, destrói uma família, porque, na verdade, isso pode trazer depressão, problemas psicológicos, enfim, irmão, fazer o pai e a mãe sofrer. Isso acontece muito, eu já vi muito disso, irmãos. E a gente depois tem que tentar consertar e não tem palavras. Eu mesmo estando dentro daquela denominação, quando estava lá, eu tentei consertar várias coisas assim, vocês nem imaginam quantas. Até que eu encobri de pessoas para poder ver se conseguia fazer aquela pessoa ficar firme e não se jogar nos vícios, porque eu tinha e tenho muito amor pelas almas, Deus é testemunha. Por isso você que está ouvindo, eu não estou falando mal da sua denominação ou da denominação que eu pertenci, eu quero deixar claro, aqui é um ponto doutrinário, é um ponto de esclarecimento, para que você não pense que o teu filho não tem mais salvação, que a tua filha não tem mais salvação, porque cometeu esse ato. Faça ele escutar esse vídeo para ele entender que não é bem assim. Eu era ancião dessa denominação e posso explicar, até se quiser, depois manda um e-mail, eu mando o meu WhatsApp, que nós podemos conversar pessoalmente, se for para ajudar o seu filho, ou sua filha, ou alguém da sua família, que está com esse pensamento que não vai ter mais salvação, porque cometeu um pecado lá. E depois, irmãos, o problema é que a pessoa já se acostuma e depois aí continua pecando. Aí é difícil. Mas por quê? Por quê? Porque não existe uma orientação. Não existe uma orientação. Então quem é culpado? É daquele que não orienta, que joga a ovelha no abismo. Certo, irmão? Eu não culpo a pessoa. Eu culpo aquele que não orienta a pessoa, irmãos. Certo? Então, irmãos, nós temos que entender isso. Eu deixei até anotado aqui. É uma heresia. É uma interpretação forçada. Forçada do quê? Agora eu vou pegar a Bíblia aqui, irmãos. Vamos em Atos 19, versículo 5. Aqui a Bíblia, Atos 19, versículo 5. E ouviram
e foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizaram. Bom, vou voltar no versículo 3. Sucedeu que, eu vou começar lá de cima, do capítulo 19, para ficar mais fácil. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Coríntios, Paulo tendo passado 19 de Atos, Paulo tendo passado em todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse: já recebestes o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após dele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhes as mãos, e os que ouviram foram batizados em nome, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizavam. Aqui não está dizendo que Paulo pegou eles, levou nas águas e eles batizaram. Aqui está dizendo que Paulo falaram para eles e eles foram batizados em nome de Jesus Cristo. E Paulo chegou até eles, impondo-lhes as mãos, eles receberam então o Espírito Santo. Há uma interpretação, certo, irmãos, de que como eles eram batizados no batismo de João, que era o batismo do arrependimento, eles teriam que ser batizados de novo no batismo de Jesus Cristo. Porém, eu vou provar para vocês que não foi isso que aconteceu. Paulo não batizou eles nas águas. Paulo batizou eles em nome de Jesus Cristo, impondo-lhes as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Eu posso provar isso, mas como é que eu não posso provar isso? Eu posso provar isso porque o Senhor foi interrogado, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus uma vez foi interrogado, eu marquei aqui, irmãos, porque é muita coisa. Deixa eu ver. É um assunto muito delicado. Diz aqui, em Mateus 21, 25, 27. Vamos lá em Mateus 21, 25, 27. Se eles foram batizados de novo nas águas, então o batismo de João não valia nada. E João estava anunciando Jesus Cristo, ele não estava anunciando outra pessoa. Certo, irmão? Mateus 28, que eu falei, perdoa, irmãos, eu marquei o versículo aqui, já estava lendo as Escrituras. Nós vamos lá agora para Mateus. Aqui, Mateus 21, versículo 25 e 27, perdoa. Mateus 21, versículo 25 e 27. Estou usando as Escrituras, irmãos, não estou falando de mim mesmo. Certo? Para que vocês não venham depois dizer que de onde que eu não tirou isso? Vão estar criando coisas. Não, vamos usar a Bíblia, certo? Versículo 21 de Mateus, versículo 25 e 27. Vamos lá. Então diz aqui. O batismo de João, de onde era? Perguntaram para o Senhor. Do céu ou dos homens? O Senhor falou, o Senhor perguntou. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo, se dissermos do céu, ele nos dirá, então, por que não crestes? Se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como um profeta. E respondendo a Jesus, disseram, não sabemos. E ele disse, nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Por que o Senhor Jesus perguntou? Porque ele sabia que o batismo de Deus não era dos homens, era do céu. Se o batismo de Deus era do céu, por que precisaria rebatizá-los? Quer dizer que aquilo que Deus determinou, que Deus ordenou, o apóstolo Paulo, ele ia desautorizar aquilo que foi autorizado por Deus. Então nós deixamos de crer
naquele que fez o céu e a terra para nós crer no apóstolo Paulo. Não foi isso, irmãos, que aconteceu. Paulo não desonrou nem descaracterizou o batismo de João. Ele batizou-os, impondo-lhes as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Não diz que eles desceram as águas e Paulo os emergiu. Não está escrito isso aqui. Você pode até criar isso na sua mente. Mas se você pegar outra interpretação, de uma outra Bíblia, você vai ver um texto totalmente diferente que esse, falando a mesma coisa. Eu até deveria ter pego as minhas outras Bíblias, a Bíblia judaica, King James. Você vai ver que é diferente a forma de expressão, mas quer dizer a mesma coisa. Eles foram batizados quando Paulo impôs as mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo, foram batizados com a linguagem celestial. Receber o Espírito Santo, nós já recebemos quando cremos em Jesus Cristo. Agora, receber o Espírito Santo no dom da evidência de linguagem, nós recebemos quando o Senhor assim quer fazer conosco, como ele fez lá no dia de Pentecostes, capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Então, isso determina que o rebatismo é antibíblico, certo, irmão? Não existe nenhum lugar nas Escrituras que provam que alguém foi rebatizado. Certo, irmãos? A pessoa hoje pode ser rebatizada, mas por quê? Ela batizou lá numa crença que não creu em Jesus Cristo. É diferente. Ou numa igreja que prega uma outra doutrina que não é Jesus Cristo. Ou um lugar que fala de um Deus que não é Jesus Cristo. Tudo aquilo que não é Jesus Cristo. Porque o que está acima de Cristo, quando aparece alguma coisa que é colocada acima de Cristo, nós já sabemos que aquilo não é de Deus, porque ninguém pode ficar acima de Cristo. Até uma igreja, se você colocar a igreja, o nome da tua igreja, né, acima de Cristo, chamar a sua igreja de graça, sendo que graça é Jesus Cristo, você está colocando a sua denominação acima do nome de Cristo, você está dentro de uma denominação sectária e herética. Porque você crê que a sua denominação ela tem mais condições de salvar alguém do que o próprio Cristo. Quer dizer, a pessoa pode crer em Cristo em qualquer outra igreja, mas se não for na sua, não vai para o céu, porque é só a sua. Por que é só a sua? Me explica. Que diferença que tem a sua das outras? Porque ela coloca uma outra palavra na frente do batismo? Ora, irmãos, tenhamos cuidado. Esse negócio de palavra que vocês estão pensando, eu já participei de reuniões que eles iam mudar as palavras, viu? Vocês que são dessa denominação que eu era, é porque vocês não sabem. Só não mudaram porque alguém se levantou lá e impediu que mudasse. Mas ia sim ser mudadas as palavras do batismo desta denominação que eu era. Eu estava nessa reunião e se alguém falar que é mentira, mentiroso é quem falar, porque eu estava na reunião e eu ouvia com esses ouvidos aqui. Então, irmão, abra os teus olhos. Você já é batizado por imersão? A sua igreja onde você foi batizado crê em Jesus Cristo? Você batizou por causa do quê? Do Senhor Jesus Cristo? Louvado seja Deus. Agora, se você foi batizado, por quê? Por causa de uma doutrina de prosperidade, você foi batizado para ficar rico, você foi batizado naquela igreja porque falaram que você ia ficar liberto do câncer, e você não crê em Jesus Cristo, nem sabe o que você fez, aí é outra coisa. Se você se sente, quem sou eu para impedir o teu batismo? Existem muitos parâmetros e muitas coisas a se analisar, né? A pessoa às vezes batiza e nem sabe o que fez, irmão. Eu já vi crianças passavam na frente de uma denominação dessa que eu era, entraram correndo e falaram assim, vamos se batizar. Eu tentei segurar uma, mas estava muito cheio e não consegui. Eu estava na rua, ela entrou, quando eu fui atrás ela já estava dentro do tanque. E depois saiu rindo, não sabia nem o que tinha feito. Essa sim, como ela não sabia nada, até se um dia houver uma conversão, ela pode se batizar, porque ela não sabia o que ela estava fazendo, irmão. Ela não sabia, nem conhecia igreja nem nada, nunca. Os irmãos estão entendendo como que é importante algumas denominações que vocês falam delas, e muitos falam mal, e até acham que aquelas denominações estão erradas, porque elas fazem um apostolado, porque elas fazem antes do batismo
o tipo de uma entrevista, dar umas orientações para as pessoas que vão batizar, eles estão certos, porque pelo menos eles estão evitando que uma alma se perca por fazer alguma coisa errada, entende, irmão? Ou batizar por uma simples emoção, ou porque acha que é bonito estar dentro da água ali. Certo, irmãos? Então nós temos que tomar cuidado. Então temos que ter cuidado. Então nós percebemos, quando Paulo chega em Efésios, encontra aquele grupo de pessoas que foram batizados por João Batista, e dá para perceber que o batismo de João Batista tinha valor, porque aquelas pessoas receberam o Espírito Santo. Eles só não sabiam que existia o Espírito Santo. Certo, irmãos? Agora, tem denominações que pegam esse versículo e falam, olha, pode batizar de novo porque Paulo batizou os discípulos de João. Aqui não está dizendo que Paulo batizou. Eles foram batizados em nome de Jesus Cristo e Paulo impôs a mão sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Não está dizendo que eles foram emergidos, certo, irmão? E mesmo que fossem, irmãos, isso não é motivo para rebatizar alguém hoje, porque hoje as denominações evangélicas fazem tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. A não ser que sejam denominações que pregam a prosperidade e essas coisas todas, temos que ver, tem que ser analisado caso a caso. Mas em ponto de doutrinário, dentro das Escrituras, não existe rebatismo, porque senão não estaria escrito uma só fé, um só Senhor, um só batismo, não estaria escrito isso, entende, irmãos? Então, isso é para nós entendermos. E João Batista foi um servo de Deus que pregou a quem? A Jesus Cristo. Então o batismo dele também era em Jesus Cristo, que seria, na linguagem da época, seria Yahoshua, certo, irmãos? Ou Yeshua. Então foi nesse nome que ele batizou, certo, irmãos? Yahoshua ou Yeshua. Por quê Yahoshua ou Yeshua? Porque Yahoshua era uma linguagem mais antiga, não é? Yeshua era uma outra linguagem, a mesma significava a mesma coisa, mas abreviadamente. Procura um professor de hebraico que ele te explica melhor. Eu não vou explicar hebraico aqui porque eu posso explicar errado, tá, irmão? Por isso que o nome Yeshua não é errado. E muitos falam que o nome de Jesus é pagão. Está enganado. Procura um professor de hebraico que ele vai te explicar. Entra lá no canal do professor Renato e manda uma mensagem para ele, pergunta se falar Yeshua é errado. Ele tem doutorado em línguas hebraicas. Ele vai te explicar e é melhor ele do que eu, tá bom? Olha aqui, irmãos. Esse verso que está escrito aqui, eles ouviram, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Esse verso é usado por essas seitas. Para quê? Para poder ter uma lacuna, para infiltrar o rebatismo, para confundir os leigos. Certo, irmão? Separando o batismo de João Batista do batismo feito pelos apóstolos. Não havia diferença no batismo de João Batista e o batismo dos apóstolos. João Batista não batizou com areia, ele batizou com água. Certo, irmãos? E o arrependimento de pecado só vem através de Jesus Cristo. Ninguém se arrepende, ninguém tem condições de ter um arrependimento se não for através de Yeshua, de Jesus Cristo. Ok, irmãos? Então temos que ter cuidado. E depois, se nós lermos esse capítulo que eu acabei de ler ali, 21 de Mateus, versículo 25 a 27, se o próprio Senhor Jesus fez essa pergunta, é porque ele sabia que o batismo de João era do céu. Se era do céu, não tem como anular aquilo que vem de Deus, irmão. Seria algo totalmente fora, antibíblico, anular aquilo que é de Deus. Certo, irmãos? Então, irmãos, e o batismo dos discípulos? De quem que era? Também era de Deus. Certo, irmãos? Também era de Deus. E nós vemos o que Mateus, em Mateus 28, versículo 19 e 20 diz: Portanto, ide e ensinai todas as nações a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e batizando-as. Enfim, ali você vai ler no versículo 28, 19 e 20, você vai ver o Senhor Jesus dando ordem para eles irem batizar. Então esse negócio de rebatismo, irmão, é sectário,
não existe, irmãos. Isso aí é uma criação humana, uma distorção da palavra de Deus, né? E nós temos que ter muito cuidado. E o batismo é por imersão. Nós cremos no batismo por imersão. Por que por imersão? Alguém pode dizer, mas o batismo é um ato simbólico. Tudo bem. Mas por que por imersão? Porque sempre foi, se você for em Jerusalém, você vai ver que até os essênicos usavam essa prática desses batismos por imersão. E isso já é uma coisa, se bem que esses batismos dos essênicos eram um batismo diferente, não tinha nada a ver com o Evangelho, nem com Jesus Cristo. Mas isso já era como uma tradição entre eles. Porém, o batismo quer dizer sepultamento de pecados. Quando nós batizamos, né, conforme o mandamento de Jesus Cristo, te batizo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Tem outras denominações que batizam em nome de Yeshua. Por que não? Yeshua não é o Filho de Deus? Foi batizado por imersão. Quem é Yeshua? É Jesus Cristo. Entendeu, irmão? Jesus ungido. Jesus Cristo. Jesus ungido. Jesus, aquele que veio para salvar. Eu acho que é assim a tradução. Yeshua, aquele que veio para salvar ou para dar vida. Mais ou menos isso. E Hamashia, ungido de Deus. Certo, irmão? Então, nós temos que entender que se na tua denominação há rebatismo, por esses motivos doutrinários, outros rebatismo porque não guardam uma determinada lei, certo, irmãos? Tem que rebatizar de novo, sendo como se o batismo fosse salvar a pessoa, sendo que quem salva é Jesus Cristo. Se fosse assim, então, irmãos, o que seria de nós, né? Quem salva não é o batismo. O batismo é só um ato doutrinário. Quem salva é Jesus Cristo. Todo aquele que crer, não é todo aquele que for batizado e crer, mas todo aquele que crer e for batizado. Então, irmão, você que tem algum filho, alguma filha, algum parente que pensa que não tem mais salvação porque era dessa denominação e agora você pensa que não tem mais vida eterna, tire isso da sua cabeça. Vai orar, vai buscar Deus. Se lares não te receberem, procure outro lugar. Busque o Senhor e busque Jesus Cristo e Yeshua Hamashia. E você vai ver que haverá salvação para a tua alma. O Senhor Jesus não é nenhum carrasco. O Senhor Jesus não é ninguém que joga alguém em prisão perpétua. Se essa denominação tivesse pelo menos misericórdia de alguém e não colocasse as pessoas em prisão perpétua, mas ai dos homens que se sentam na cadeira de Moisés, não entram e também não deixam os outros entrar. Deus em eterno seja glorificado e que o Senhor Deus reine sobre nós. Amém e amém.